Muito bem, como sempre, sejam todos bem-vindos aí ao Matemática Sem Trauma. Sou o professor Dudan, estou aqui para corrigir a prova do TJ São Paulo 2023 para o cargo de oficial de justiça, provinha essa de RLM, o edital tradicional da VUNESP, prova, como sempre, muito bem elaborada, questões muito dentro do edital. Então, realmente, para quem está se preparando aí para qualquer prova da VUNESP, somente do TJ São Paulo, se liga nessa prova que ela é um bom termômetro aí para você treinar para o seu certame. 2023 era o ano, VUNESP cobrou na prova do TJ São Paulo para oficial de justiça a seguinte questão. Sobre um grupo de atletas, sabe-se que 15 praticam natação, atletismo e ciclismo, ou seja, já começa, né, dando a intersecção das três modalidades. 20 praticam, aí detalhe, somente natação e atletismo. Detalhe aí para a presença do somente, né? É raro, mas acontece. Isso faz toda a diferença na hora da resolução da questão. 27 praticam somente natação e ciclismo, também muito importante esse somente aqui. 25 praticam somente ciclismo e atletismo. Então, mais uma vez, ele usou o somente aí, o que é muito importante. Se 70 atletas desse grupo praticam natação, aí a totalidade dos que nadam, 61 atletismo, totalidade dos que correm, 75 ciclismo. Então é verdade que, das alternativas a seguir, a que contém a porcentagem que mais se aproxima, então uma porcentagem próxima, da relação entre o número de atletas que praticam um único esporte e o número total de atletas desse grupo é. Muito bem, vamos lá então corrigir? Primeiramente, montando aí o diagrama de Venn, e começaremos a colocar os valores já no diagrama, tá? Começaremos ali com os 20 que praticam, 15 que praticam natação, atletismo e ciclismo. Então eu vou marcando aqui o que eu estou colocando no diagrama, para a gente já ir colocando eles ali de forma gradativa. Então 15 praticam natação, atletismo e ciclismo, esses 15 eu coloco aqui. Se ele tivesse me dito que 20 praticam natação e atletismo, eu teria aqui uma totalidade de 20. Só que a banca fez diferente. Ela disse os que praticam somente natação e atletismo. Então esses 20 são integralmente aqui. Porque esse é o pessoal que pratica somente natação e atletismo. Esses 15 não praticam somente natação e atletismo, porque também praticam o ciclismo, tudo bem? O mesmo ocorre com os 27 que praticam somente, e aí de novo a presença do somente, natação e ciclismo. Então, natação e ciclismo somente é aqui, 27 não tem que descontar por conta do somente. E 25 praticam somente atletismo e ciclismo. Então, esses 25 estarão aqui nos que praticam única e exclusivamente atletismo e ciclismo. Eu não desconto a interseção central, porque a interseção central se refere a quem pratica os três, e ali tem a presença do somente, que é o diferencial dessa questão, tudo bem? Estejamos aí, então bem atentos a esse detalhe, tá? Esse detalhe é muito, muito importante mesmo. E agora, gente? Agora a gente vai pegar ali os 70 que praticam natação. Então, dentro do conjunto vermelho tem que ter 70. Já tenho ali 20 mais 15, 35 mais 27, né? Dentro do conjunto vermelho. Esse aqui dentro, ó. Já tenho 62, tá? Para chegar a 70, faltariam 8 aqui para fechar certinho 70 na natação. 61 no atletismo, ou seja, no conjunto verde tem que ter ali um total de 61. Já tem 60, né? 25 mais 20, 45 mais 15, 60. Para chegarmos a 61, então faltaria um único atleta que faz somente atletismo. Perfeito. E o mesmo ocorre com o ciclismo, onde ele fala que tem 75 praticantes. O conjunto atletismo já tem dentro de si 67. Para chegar a 75, faltariam 8. Então aqui nós vamos ter 8 que praticam somente o ciclismo, tá? Feito isso, ele quer a porcentagem entre os que praticam um único esporte, que são esses 8 que praticam só natação, esse único que pratica só atletismo e esses outros 8 que praticam só o ciclismo, em relação ao total de atletas, tá? Total de atletas, o que eu faria aqui? Eu faria os 70 da natação, 70 já aqui dentro, mais 25, 95, mais 8, 103, mais 1, 104. Tá? Então vai dar 17 em 104, que é algo aproximadamente 16%.
tá? Por quê? Porque o 104 não é 100. Lembra que uma porcentagem é algo sobre 100. Então o 104 teria que diminuir um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu vou ter que diminuir também o 17. Então, se eu fizer a conta 17 por 104, vai dar 16,3%. Como ele fala em aproximadamente, e também tendo feito a leitura das alternativas, eu arriscaria o 16% sim, tá? Ou vai lá e faz a conta. Faz lá 17 por 104, 17 dividido por 104. O 104 não cabe em 17, põe aqui um 0, vírgula. O 104 cabe em 170 uma vez, volta um 104, sobra um 66. Quer seguir? Coloca mais um 0. O 104 cabe em 666 vezes, volta um 624, sobram ali 36 e pode parar, porque isso aqui já corresponde ao gabarito ali na nossa alternativa D. Questão 2023, Unesp TJ São Paulo para Oficial de Justiça dizia o seguinte, eu adoro essa questão. Considere as informações apresentadas na tabela a seguir, relacionadas à produção de certa peça que seja realizada por máquinas iguais, trabalhando no mesmo tempo com a mesma capacidade de produção. Sabendo que as informações apresentadas são proporcionais, isso é a parte mais importante da questão, que em 30 de agosto de 23 o número de máquinas em funcionamento era 1/5 maior que o número de máquinas do dia seguinte. E que o número de peças produzidas no dia 31 foi 4/3 do número de peças produzidas no dia anterior. Então isso aqui é fundamental entender essas duas passagens, tá? Porque a tabela está incompleta, faltam dados, e é você que vai ter que achar esses dados, para depois ainda ter que fazer uma regra de 3 composta. Questãozinha assim, ó, feita em 2 momentos, muito, muito boa. Parabéns, Vunesp, por uma questão tão inspirada, tão gostosa mesmo. Eu realmente, né, acho sensacional. As informações apresentadas são proporcionais. Em 30/8, o número de máquinas era 1/5 maior que o número de máquinas do dia seguinte. Tá? O que significa isso aqui, gente? Isso aqui significa o seguinte. Se eu chamar aqui de A, tá? Em 30/8, o número de máquinas que é A é 1/5 maior que o número de máquinas do dia seguinte. Ele é 1/5 maior do que 10. Então isso aqui é 1/5 maior do que 10. Uma coisa é ser 1/5 de 10, outra coisa é ser 1/5 maior. Então se eu fizer o cálculo de 1/5 de 10, que é a quinta parte de 10, que é 10 dividido por 5, isso vai dar 2. Então ali no dia 30, o número de máquinas em funcionamento é 2 unidades maior, tá? De novo, tem o maior. Não é 1/5 de meramente isso, e 2 máquinas. É 1/5 maior, então é 2 unidades maior. Se eu tenho 10 no dia seguinte e no dia anterior é 2 unidades maior, o dia anterior vai ser 12, tá? Então o primeiro cálculo era esse que eu tinha que fazer, calcular 1/5 do dia seguinte, que vai dar 2, e ele é maior do que o 10, 2 unidades, perfeito? Além disso, ele fala que o número de peças do dia 31 é 4/3 do número de peças do dia anterior, que eu vou chamar de B. Então o que ele está me dizendo é que 80.000 peças que é o número de peças do dia 31, 4/3 do número de peças do dia anterior, que eu chamei de B, tá? Aqui se já é uma proporção, né, mais direta, não é maior que, como no item anterior. É 4/3 de, tá? Para achar o B, eu passo para o outro lado o 3 multiplicando, o 4 dividindo e vou achar B. 80.000 por 4 vai dar 20.000, que multiplicado por 3 vai dar 60.000 peças. Certo? Então o número de peças produzidas no dia 30 é inferior do dia seguinte, porque ele é 4/3, né? No dia seguinte é 4/3, né, do anterior. Então o anterior vai ser menor, vai ser 60.000. 2, 3. Ele quer esse cara aqui agora, que é o X, que eu vou achar por regra de 3 composta. Ou seja, é uma questão de regra de 3 composta em que a banca não me deu as informações todas. Ele fez eu calcular 2 delas por proporção, né, até interpretando o enunciado. Questão muito, muito boa, né, que envolve aquelas entrelinhas da parte de matemática que envolve interpretar, montar e resolver. Então, se no dia 30 o número de máquinas era 1/5 maior que no dia seguinte, 1/5 maior do que 10 é 12. Por quê? Porque 1/5 de 10 é 2 e o 12 é maior que o 10, 2 unidades. E no dia 30, aliás, no dia 31, ele é 4/3 do dia 30. Realmente, 4/3 de 60 são 80.000, né? 4/3 de 60.000 são 80.000. Então, de fato, a gente acha ali os valores. E agora é hora de montar a regra de 3 composta, que eu vou pelo método do produto, né? A questão fala do quê? De produzir peças, tá? Então, a minha grandeza principal vai ser peças e tudo que dimensiona ela. Máquinas, apesar de serem
a agente não é o protagonista e aqui a carga horária horas por dia, tá? Então eu sei que 60 mil peças são feitas por 12 máquinas num ritmo de 5 horas diárias, ou em 5 horas de trabalho, que seja. 80 mil peças feitas por 10 máquinas em X, tá? Aqui faz a barrinha, porque o produto é, ou melhor, são as peças produzidas. Cruzou, esse é o time do X, 60 mil vezes 10 vezes X. Do lado de lá, o outro time, 80 mil vezes 2 vezes 5. Passa para cá os 60 mil vezes 10. Pode tirar daqui, na prova você risca, né? Eu vou só apagar, mas você pode na prova riscar. E vamos cortar um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0, um 0 com 0. O 10 e o 5, ambos por 5, aqui sobra 2. Sobra 8 vezes 12 sobre 6 vezes 2. Tá? 6 vezes 12 não é 12? Corta 12 com 12 e o x vai ser 8. Portanto, gabarito é 8 horas na alternativa A. Tá? E vejam a complexidade dessa questão, muito bem feita pela Banca Vunesp, que exige não só a resolução de uma regra de três composta, como uma prévia preparação para ela. 2023, Vunesp, prova de oficial de justiça do TJ São Paulo, dizia o seguinte: uma empresa executa serviços aos seus clientes somente de segunda a sexta-feira, né, só dias de semana, a cada 12 dias. De 12 em 12 dias. Excluindo-se sábado e domingo, enquanto para o cliente WZ executa a cada 33 dias, também excluindo sábado e domingo. Então, só trabalho de segunda a sexta, né? Dia 15 de agosto de 2023, numa terça-feira, ela executou o serviço para ambos os clientes. Isso significa que a vez imediatamente posterior, ou seja, a próxima vez que ela vai executar o serviço para ambas, vai ser que dia da semana? Muito bem. Isso aqui, gente, para quem não lembra, o Vunesp adora cobrar, é uma questão de MMC. Por que é MMC? Mínimo múltiplo comum entre 12 e 33. Porque as questões de MMC, elas envolvem coisas no plural, mais de uma, feitas em ciclos. Então a visita ao cliente X e W é de 12 em 12 dias. E ao cliente W e Z é de 33 em 33. Eles estão juntos no dia 15 de agosto e dali cada um vai no seu ciclo. Um em múltiplos de 12 em 12 dias, e outro em múltiplos de 33. Para tirar o MMC, eu vou fatorar pelo que der. Primeiro por 2, 6 e 33, depois por 2, 13 e 33, agora por 3, por fatores primos, né? 1 e 11, e agora por 11, dando 1 e 1, que é o final do MMC. E aí esse produto é o nosso MMC, que vai dizer quanto é que vale o ciclo conjunto. O ciclo de um é 12, do outro é 33, mas o ciclo dos dois juntos? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 11, 132 dias. Tudo bem? Então, a cada 132 dias, coisa pra caramba, né? Eles se encontram. Dali um pouco mais de 4 meses, tá? Mas como é que eu vou saber que dia da semana cai? Vou pegar o calendário no meio da prova? Não, né? Se fizer isso, vai ser eliminado. Eu vou ter que pegar 132 dias e dividir em ciclos de 5. Por quê? Porque só trabalham de segunda a sexta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E estão começando numa terça-feira, tá? Então, a partir de terça, a cada ciclo de 5 dias cai uma nova terça, porque vai ser um dia terça, que é o dia que eles se encontraram, aí passa mais um dia quarta, quinta, sexta, segunda. Aí depois vai para o próximo ciclo, que é terça de novo, tá? Então, é igual pensar em Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos. Teve Copa do Mundo em 2022, 2022 mais 4, 2026 é a próxima Copa. Então, se o ciclo da empresa XW é de 12 em 12, se foi na terça, dia 15, vai no dia 27 de novo. É 15 mais 12, tá? Então, a gente vai ter que pensar nesses 5 dias que é o que eles trabalham. Eu não trabalho sábado e domingo, então eu não posso dividir por 7. Por isso eu estou dividindo por 5. Eu quero ver quantos ciclos completos de 5 dias vai ter. Cada 5 completo eu volto para terça. Começou na terça, fechou um ciclo, terça de novo. Mais 5 dias, terça de novo. Mais 5 dias, terça de novo. Tudo bem? Tranquilo? Como se a semana tivesse 5 dias. Mas tem 7, a gente sabe, sábado e domingo não vão trabalhar. E aí aqui a divisão você faz e sabe que o resto vai ser 2, né? Porque os múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Ou seja, ele fecha os ciclos completos, que são 26 numa terça, e tem 2 dias avulsos, que seria uma quarta e uma quinta, que é o gabarito. Porque são 26 ciclos, 26 períodos de 5 dias, terminando na terça, e 2 dias que sobram. Então vai ser quarta e quinta.
Tudo bem? Então, o primeiro passo era achar o MC, 132 dias. Depois, dividir isso ou diluir isso em, ciclos de 5 dias. Por quê? Porque eles trabalham durante 5 dias da semana. Terça, né? Terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, fechou um ciclo. Aí vem a terça de novo. Tá? Então, a cada 5 dias fecha um ciclo. São 26 ciclos que fecham, certinhos, que terminam numa terça. E aí mais 2 ciclos avulsos, que vai, né, indicar que eles vão trabalhar de novo juntos numa quinta-feira, 132 dias depois. Questão 2023, VUNESP TJ São Paulo para oficial de justiça. No ano de 2022, 3 em cada 8 edifícios comercializados numa região foram adquiridos pela empresa A e B, que investiu 1,35 bilhão na compra desses imóveis ao preço médio, olha, o preço médio de 15 milhões cada edifício. Tá. Então, percebe que a empresa A e B comprou um monte de edifício, na proporção de 3 a cada 8 que estavam na região, e gastou 1,35 bilhão e o preço médio de cada imóvel era 15 milhões. Ou seja, com essa informação do preço total e do preço médio, você consegue descobrir quantos prédios ela comprou. É a primeira dica, tá? Dos edifícios não adquiridos por eles, o RT adquiriu metade dos que o A e B não comprou, ao custo total de 1,23 bilhões. E ele quer o preço médio da empresa RT nas suas aquisições. Tudo bem? Primeiramente, então, o que eu faço? Primeiramente, eu pego 1,35 bi e divido por 15 mi. Para fazer isso, o que eu faria, tá? Eu transformaria o 1,35 bilhões para milhão. Como é que eu passo de bilhão para milhão? Eu multiplico por 1000. Então, minha vírgula vai pular 3 casas para a direita. Se eu multiplicar por 10, pula 1, por 100, pula 2, por 1000, pula 3. Então, a vírgula vai pular, ó, daqui, vai para lá. Então, vai ser 1.350 milhões, tá? 1000 milhões é 1 bilhão. 1000 milhões é 1 bilhão, tá? Por 15 milhões, que é o preço de cada imóvel em média. Milhão corta com milhão. E aí, quando eu dividir 1.350 por 15, o 15 cabe em 135, 9 vezes. Voltam 135, não sobra nada, cai esse zero. Como ele é original, tem que dividir, né? Lembra quando o algarismo original cai, é obrigado a dividir. Quantas vezes o 15 cabe no zero? Nenhuma vez. Então daria ali um total de 90 imóveis, tá? Então acabei de descobrir que eu comprei 90 imóveis a um preço médio de 15 milhões, o que daria ali 1,35 bilhão de gasto, né? 90 imóveis. É sabido também que a proporção dos edifícios é 3 em cada 8. Significa o quê? A proporção dos imóveis comprados por essa empresa. Então, os comprados pelo total são 3 a cada 8. Como a empresa comprou 90 imóveis, que eu acabei de descobrir essa informação, eu faço aqui o uso da proporção, né? Cruzo aqui direitinho, vou achar 3t igual a 90 vezes 8. Não vou perder meu tempo multiplicando 90 por 8, eu vou trazer o 3 para cá dividindo e vou simplificar aqui ambos por 3, dando 30 e aqui dando 1. O que indica que a gente vai ter, então, 240 imóveis no total. Tá? Então, 3 em cada 8 edifícios comercializados, 3 em cada 8 edifícios foram comercializados pelo empreendimento A e B. Então, significa que de 240 imóveis, deixa eu só ver no texto original, 3 em cada 8 edifícios comercializados eram da empresa B. Então, a cada 240 edifícios comercializados, 90 eram da empresa A e B, os outros 150 eram de outras empresas. Tudo bem? Olha, de novo, a questão sendo feita, né, por etapas. Então, eu tenho ali essa ideia, tá? Olha que bacana. Então, primeiramente, eu tinha que achar o número de imóveis que ela comprou, tendo o valor total e o valor médio, eu acho 90 imóveis. Pela proporção 3 em cada 8. Então, de 90 seria um total de 240, porque é a proporção entre os que a empresa A e B comprou e o total de imóveis comercializados. 3 em cada 8. Tá? E aí percebam que as informações que eu tenho então são que A e B comprou 90 imóveis. De um total de 240 imóveis. Então, sobram 150 imóveis que ela não comprou, certo? E aí a empresa RT adquiriu metade dos que não foram comercializados, tá? Dos não adquiridos
por A e B. Do 150 ela pega metade. Então, R e T pega 75 imóveis. Essa era a lógica que eu tinha que usar. Questão bem complexa. O Unesp não brinca em serviço. Ao valor de 1,23 bilhão. Então, tem que pegar 1,23 bi e dividir entre 75 imóveis. Tudo bem? Como é que eu faria isso? Eu novamente multiplicaria por 1.000, chegando a 1.230 milhões, até para me familiarizar as alternativas de resposta, dividido por 75. Quando eu dividir 1.230 por 75, vai dar 16,4. 16,4 milhões, tá? Que é o gabarito ali na nossa alternativa D de Dudan. Tá bom? E aí quando eu fizer 1.230 por 75, 75 não cabe em 1 nem em 12, mas cabe em 123. Uma vez, voltam 75 e sobram 48. Cai o zero. 75 vai caber ali dentro 6 vezes. Voltam 450, sobram 30, bota uma vírgula, bota um zero. E aí o 75 cabe em 300 4 vezes, botando os mesmos 300 e zerando a conta, o valor em milhões, gabarito na alternativa D. O ano era 2023, o Unesp, na prova de oficial de justiça do TJ, cobrou o seguinte. O gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e matemática, aplicada a 2 candidatos A e B, em um concurso interno para a promoção do cargo. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e que matemática, enfim, Deus ouviu minhas preces, tinha peso 3, né? Vamos estudar matemática, né, gente? Pelo amor de Deus. O cargo em concurso, né? Para o cargo em concurso, e cada uma das provas tinha 50 questões, beleza? A nota de cada prova é igual ao número de acertos do candidato. É correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais, para que a média dele fosse igual à da média de A, é igual a. Então, primeiramente, vamos calcular a média aritmética de A. É uma média aritmética ponderada. Ah, mas a banca não falou. Ela não precisa falar. Eu sei que ela é ponderada porque ela pondera, ela pesa os valores, né? Então, a média de A vai ser 2 vezes 21, que é a nota em português, e português tem peso 2, mais 3 vezes 25, tá? Cuidado com o gráfico, porque aqui está a prova de português dos dois, né? Cuida que não é um e outro. Aqui é a prova de português, aqui é a prova de matemática. O A é esse aqui, ó, ele fez 21 em português e 25 em matemática. Então, é 2 vezes 21, mais 3 vezes 25, tudo sobre a soma dos pesos, né? 2 mais 3. Isso vai dar 42 mais 75 sobre 5. A média de A, então, vai dar 117 sobre 5. Deixa assim a média de A. Não precisa resolver, não, tá? Por quê? Porque eu quero achar agora a média de B igual a de A. O que eu tenho que entender, então? Ele quer saber quantas notas a mais, quantos pontos a mais em matemática o B deveria fazer para ter a mesma média de A. Então, a média de B também vai ser ponderada, tá? A média de B vai ser 15 pontos em português com peso 2, mais X pontos em matemática, vezes peso 3, sobre 2 mais 3, que é a soma dos pesos, para chegar aos mesmos 117 sobre 5, que é a média de A. Aí eu vou achar o X, depois eu vou comparar esse X com a nota que ele tirou originalmente. Tudo bem? Esse é o detalhe. Tá? Eu não vou calcular a média dele original, porque não é isso que eu quero. Eu quero saber quantas questões de matemática ele deveria fazer a mais para igualar a média com o A. Depois eu vou mostrar o atalho, tá? Então aqui, ó, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5, pode cortar. Então 30 mais 3x é 117. Logo, 3x é 117 menos 30. 3x é igual a 87. Logo, x é 87 por 3, que seriam ali 29 questões de matemática que ele teria que ter acertado. Se ele acertar 29 questões de matemática, com peso 3, com as 15 questões de português que ele fez com peso 2, ele vai ter a mesma média do candidato A, 29. Só que ele acertou quantas? Só 20. Então ele teria que ter feito 29. Então, teria que ter quantos pontos a mais? 9, que é o gabarito na letra A. Cuida que o gabarito não é letra D de Januzinho, nem Janezinha. Cuidado, sem pressa. Entende o que ele está pedindo, tá? Ele tem que ter notas a mais. Notas a mais, então, ele precisa de 9 pontos a mais. Tá? Tudo bem? Porque ele tirou 20, tem que ter tirado 29, certo? Essa era a maneira de resolver. Outra maneira de resolver era o seguinte.
é perceber que aqui, ó, ele já está devendo, ele deve, por língua portuguesa, já, 6 pontos vezes 2, ou seja, 12 pontos. Ele está 12 pontos abaixo de A. O A fez 21 questões, de peso 2, ele fez 15, ele fez 6 questões a menos. Só que elas valem 2 pontos, então ele está com 12 pontos a menos. Tá? E aí ele vai ter que fazer esses 12 pontos compensarem na matemática. Eu tenho que pegar esses mesmos 12 pontos e dividir pelo peso, que é 3. Porque é como se cada questão valesse 3 vezes. Isso daria 4 pontos a mais. Por quê? Porque ali no português ele fez a menos. Para ter a mesma média, tem que compensar. Então ele perdeu 12 pontos na língua portuguesa. Estou com 12 pontos atrás. O cara fez 62, eu fiz... o cara fez, 42, eu fiz 30. 12 pontos a menos. Né? Só botar o peso 2 aqui. Peso 2. Lá em matemática, esquece essa nota. Para ele equilibrar e ter a mesma média, ele teria que ter esses 12 pontos a mais. Como o peso é 3, seriam 4 questões a mais. Na verdade, 4 questões. 4 questões. 4 acertos seria o mais correto. 4 acertos. Como o cara fez 25, com 4 acertos a mais, 29. Só que não é para marcar 29. Ele fez 20. Teria que ter acertado 29. Então são 9 questões a mais. Tá? Ele não perguntou o número de acertos que ele deveria ter. Ele perguntou o número de acertos a mais. E aí são 9 a mais. Ele fez 20, teria que ter feito 29. Em 2023, Unesp TJ São Paulo, oficial de justiça, para mim a questão mais difícil aí, tá, dessa prova, era essa de sequência, tá? Ele apresenta uma sequência, o primeiro elemento é o 1, quer saber qual é o valor do termo de posição 11.111. Então ele começa com 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29 e assim vai, tá? Deixa eu tentar aqui até botar um pouquinho menor, botar uma fonte menor aqui para ficar mais interessante. 1, 4, 7, 8, 11, 14, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 37, assim vai. O que está acontecendo aqui, né? Vamos tentar comparar os valores. De 1 para 4 somou 3. De 4 para 7 somou 3 também. Agora de 7 para 8 somou 1. Ixi, mudou a regra. Mas vamos seguir tentando. De 8 para 11 somou 3 de novo. De 11 para 14 somou 3 de novo. 14 para 9 agora somou 5. 19 para 22 somou 3. 22 para 25 somou 3. 25 para 26 somou 1. 26 para 29 somou 3. 29 para 32 somou 3. 32 para 37 somou 5. Ou seja, ele tem um ciclo de soma 3, soma 3, soma 1, soma 3, soma 3, soma 5. Tá? Esse ciclo aqui, ó, ele gera uma soma total, um aumento total de 3 mais 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 5, 18. Tá? Então, a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos que você dá, você tem um acréscimo de 18. A cada 6 pulos, um acréscimo de 18. Tudo bem? Porque se você pegar aqui, ó, e andar mais 6 pulinhos, também vai somar mais 18. E aí você pode fazer de várias maneiras diferentes essa questão, tá? De várias. Uma delas, tá? Vou fazer de duas maneiras, tá? Uma delas é perceber o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, esse é o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? O A7, ele vale 19, tá? Mas não é PA nem PG, é uma série. Esse sétimo termo, ele é o primeiro termo mais 6 pulos, concorda? E eu sei, e eu acabei de falar, que os 6 pulos dão uma somatória total de 18. Então, de fato, o A1 que vale 1 mais 18, que são os 6 pulos que se dão a partir dele, vai dar 19, que é o próprio valor do A7, do sétimo termo. Se eu sair desse cara e der 6 pulos, eu vou cair no 37. Daqui para cá também somei 18. 19 mais 18 dá 37. Tudo bem? Então, a cada 6 termos que eu pulo, a partir do primeiro, eu somo 18. Tudo bem? O primeiro passo era esse. Então, para chegar no termo 1, ele é o primeiro termo, é o termo 1, né, de onde eu largo, mais 0 pulos. Por quê? Porque para chegar no sétimo termo, eu dei 6 pulos. Para chegar no 10º termo, 9 pulos. Para chegar no termo de posição 11.111, eu vou dar 11.110 pulos. Tudo bem?
Daqui em diante agora é que tem que estar muito atento e muito cuidadoso. Muito cuidadoso, tá? A cada 6 pulos que eu tenho, múltiplos de 6, eu tenho 18 pontos crescendo, tá? Então eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir em grupos de 6. Tudo bem? Então, a gente vai parar agora aqui. O termo 1, 1, 1, 1, 1 é o termo 1 mais 1, 1, 1, 1, 0 pulos. Essa é a lógica. Aí eu vou pegar, então, esses 11.110 pulos e vou dividir em grupos de 6. Porque a cada 6 pulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é como se eu estivesse somando 18. Mais 6 pulos, vou botar até em outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somando 18. E assim vai. Perfeito? Perfeito. Os 6 cabem em 11 uma vez, voltam 6, sobram 5, cai o 1. Os 6 cabem em 51 8 vezes, voltam 48, sobram 3, cai o 1. O 6 cabe dentro de 31 5 vezes, 6 vezes 5 voltam 30 e sobra 1, cai o 0. E o 6 cabe ali dentro uma vez, voltam 6 e sobram 4. Ou seja, a gente vai ter 1.851 ciclos de 6 em 6. Cansativa essa questão, tá? Para mim é mais difícil da prova. Então, o termo de posição 11.111, ele vai ser o primeiro termo, que é 1, mais esses 11.110 pulos, que significam o quê? 1.851 vezes 18, por quê? Porque eu tenho, em ciclos de 6, 1.851 pulos de 6 em 6. De 6 termos, né? Ciclos de 6. Tudo bem? Tá? E aí, cada ciclo de 6 eu somo 18. Então, eu vou ter aqui um ciclo, 2 ciclos, total de 1.851 ciclos, que valem 18. Mais os 4 avulsos. E aí eu tenho que começar um ciclo novo. Um ciclo novo com 4 avulsos, né? Porque tem que ver esse resto aqui. Deu 1.851 ciclos fechados, que cada ciclo me dá 18 a mais. É isso que eu tenho que entender, cada ciclo me dá 18 a mais. Mais 4 ciclos abertos. 4 ciclos abertos é aumenta 3, aumenta 3, aumenta 1, aumenta 3, na ordem. Que a ordem deles é aumenta 3, aumenta 3, aumenta 1, aumenta 3, aumenta 3, aumenta 5. Os 6 pulos que você dá são esses. Que a soma total é 18. Fazendo a continha ali bem bonitinha, o que a gente vai encontrar? Multiplicando ali 1.851 por 18, vai dar então que o termo de posição 11.111 vai ser 1 mais 33.318 mais 10. Isso vai dar certinho 33.329, que é o gabarito ali pra gente na alternativa D. Ó, tinha espaço aqui, mas eu fiz lá, tá bom? Questão bem complexa e essa é uma das maneiras de fazer, tudo bem? Outra maneira de fazer, que é praticamente a mesma ideia, era perceber que se a cada 6 aumentos eu tenho uma soma de 18 total, é como se a cada 6 aumentos, em cada 6, né, a partir do início, cada um somasse 3. Que eu também posso pensar em relação a esse valor e o final, né? Como se eu tivesse 6 aumentos de 3. Não é a realidade, porque seria um valor em média, mas eu acho que o outro jeito de resolver é mais fácil, tá? Mas o ponto principal era entender, primeiramente, que o termo de posição 111.111, ele é o primeiro termo, mais 11.110 pulos. Por quê? Porque o termo de posição 10 é o primeiro mais 9 pulos. Isso é a própria ideia lá da progressão que nos dá. Tudo bem? Beleza. « 2023 era o ano, VUNESP, oficial de justiça do TJ São Paulo, dizia o seguinte: sabendo que é falsidade a afirmação, se Nora trabalhou, então ela precisa descansar, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação verdadeira. Muito bem. O que acontece aqui, gente? Quando ele afirma que é falsidade essa afirmação aqui, ele está me dizendo que isso aqui é falso, tá? Toda essa frase. E ela é uma condicional, concordam comigo? Olha aqui o se então. E eu te pergunto, quando é que uma condicional é falsa? No caso da Vera Fischer, né? Causa verdadeira, onde quer que ela esteja, conectada ao se, ou ao outro conectivo oculto do se então, e a consequência falsa. Tudo bem? Beleza?
Então, a gente já descobriu então isso aí, que, de fato, Nora trabalhou é verdade e que ela precisa descansar é falso. E a gente vai jogar esses valores lógicos nas alternativas. Nora trabalhou é verdade, Nora trabalhou é verdade, Nora precisa descansar é falso. E a negação de Nora trabalhou, que a Nora não trabalhou, vai ter valor inverso, vai ter valor lógico inverso. Então vai ser falso, né? Já que Nora trabalhou é verdadeiro, Nora não trabalhou vai ser falso. E se ela precisa descansar é falso, ela não precisa descansar é verdadeiro. E a gente vai olhar alternativa por alternativa. Aqui é uma conjunção com tudo verdade, ela é verdade. Aqui é uma conjunção com falsidade, ela é falsa. Aqui é uma conjunção que tem falsidade, falsidade contamina. Aqui é um ou em que tudo é falso, também vai ser falsa. E aqui é um e com falsidade, também é falso, gabarito letra A. Tudo bem? Bem tranquilo, era só lembrar na Vera Fischer, né? Que na condicional a Vera Fischer é falsa. Transferir esses valores lógicos para as alternativas de resposta e das suas respectivas negações e ver qual que ainda assim seria verdadeira. São questões que eu gosto muito de trabalhar em aula, porque é tipo uma colchinha de retalhos, vai montando a questão e ajustando, e é muito legal esse tipo de questão em prova. Agora, questão de 2023, oficial de justiça, TJ São Paulo, que dizia o seguinte: considere verdadeira a afirmação, então ele está dizendo que essa afirmação aqui ela é verdadeira, tá? Essa aqui é verdadeira, e é falsa a seguinte. Então, a primeira afirmação, ela é uma condicional, ela é verdadeira, tá? A condicional, gente, ela é verdadeira em 3 cenários, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E a disjunção que está ali, perdão, a conjunção que está ali, ela é falsa também em 3 cenários, tá? Porque a Vera Fischer, a condicional, perdão, só é falsa no caso da Vera Fischer. Nos outros 3 casos ela é verdadeira. Tá aqui, ó, a tabelinha é verdade, tá? Então a gente vai montar a tabelinha verdade com as proposições Marcelo é professor universitário, que é P, Raquel é advogada, que é Q, tudo bem? E a gente tem ali já as possibilidades, VV, VF, FV, FF. A condicional VV, Vera Fischer, é falsa, nas demais é verdadeira. Na conjunção, onde tiver falsidade, contamina. Então vai ser falso em tudo aqui, sendo verdade só quando for tudo verdadeiro, tudo bem? E ele está dizendo pra gente que a condicional é verdadeira, que acontece aqui, perdão, quero outra caneta, acontece aqui, ó, ela é verdadeira aqui, aqui e aqui. E ao mesmo tempo, a nossa conjunção é falsa, que acontece aqui e aqui. Então, como tem que ser, as duas têm que ser, né, supridas, a gente vai ficar então com essas duas possibilidades aqui. Só nessas duas possibilidades nós temos a condicional verdadeira e a conjunção falsa. Tudo bem? E o que a gente tem de comum nesse cenário? Que a proposição P é falsa. Então, é falso que o Marcelo é professor universitário. Portanto, a alternativa A fala que o Marcelo não é professor universitário, é uma proposição simples. Se eu acabei de descobrir que é falso, por que é falso? Porque aqui, ó, a verdade me dá esse cenário das últimas 2 linhas. V a condicional, verdadeira condicional, falsa conjunção, ocorre quando a proposição P é falsa e percebe que não depende de Q. Q pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Depende de P, né? Então, certamente a proposição P vai ser falsa. Certamente, porque nos 2 cenários ela é falsa. E se é falso que o Marcelo é professor universitário, dizer que ele não é professor universitário, então, vai ser a verdade. Tá? Sobre a Raquel ser advogada, não sei. Porque o tanto pode ter essa informação verdadeira como pode ser falsa. Então, Raquel advogada? Não sei. Marcelo professor universitário? Já vimos que é falso. Marcelo professor universitário? É falso. Raquel advogada ou não advogada? Não sei. Isso aqui a gente não sabe concluir. Raquel advogada também não sei. Porque ela tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso. Porque nos 2 cenários vai dar, né, o que a questão falou. Então a questão faz referência ao valor lógico da proposição composta condicional, V, e da conjunção F. Então a gente vai ter essas últimas 2 linhas. Eu estou cruzando, ó, com as mesmas proposições simples, a condicional aqui, a conjunção aqui, e vendo onde é que as duas são, né, na mesma situação, V e F. V é a condicional e F é a conjunção. Só nas 2 últimas linhas. E a gente percebe que lá, ó, quem manda nisso é a coluna do P. Porque o P vai ser falso em ambas. Então o P é falso. Se o P é falso, Marcelo é professor universitário, é falso. Logo, Marcelo não é professor universitário, que a negação vai ser verdadeiro. Mais uma questão, TJ São Paulo para oficial de justiça 2023, Banca Vunesp. Considere verdadeiras as seguintes premissas, né? Normalmente quando eles chamam de premissa, eles estão dizendo que aquela frase toda é verdadeira. Então é verdade essa condicional, é verdade essa condicional, é verdade essa condicional e é verdade essa proposição simples. Percebeu que deu uma proposição simples ali que é a 4? Que ela é verdadeira? Então Cláudio não é filho único, é verdade.
Logo, Cláudio é filho único lá em cima, que é a negação, vai ser falso. Tudo bem? Por quê? Porque se eu descobrir que Cláudio não é filho único, é verdadeiro, Cláudio ser filho único, que é a negação, vai ser falso. Certo? Como essa primeira frase é uma condicional e ela tem que ser verdadeira, ela não pode dar Vera Fischer. Então, eu não poderia ter aqui, ó, uma verdade, senão vai dar Vera Fischer. O que eu preciso, então, é que essa estrutura aqui seja falsa. Eu preciso que essa estrutura aqui, a causa, seja falsa. E o que a causa é? É uma disjunção inclusiva, na qual a verdade contamina. Ou seja, se alguma das duas fosse verdadeira, toda ela seria verdadeira. E se ela fosse verdadeira a causa, daria Vera Fischer, que não pode dar, porque ela tem que ser V, ela é premissa. Essa condicional não pode ser falsa. Esquece a Vera Fischer, é não Vera Fischer. Tchau Vera Fischer, sai Vera Fischer. Então tem que ser Fischer, Fischer. E aí, se a causa é uma disjunção inclusiva e é ou, é porque ambas as proposições simples são falsas. Porque no ou só é falso quando tudo for falso. Tudo bem? E aí, Pedro não é divorciado é falso, Carla não é casada é falso. Que aparece na frase de baixo, Carla não é casada, que vai ser falso. E aí a mesma lógica, é uma condicional, a segunda frase, que a consequência é falsa, não pode dar verdadeiro aqui, senão vai dar Vera Fischer e vai contrariar essa informação. Porque se a condicional der Vera Fischer, ela é falsa, ela não é verdadeira. Então tem que ser de novo Fischer, Fischer. A causa tem que ser falsa. Então é falso que a Sônia é mãe. Tá? E Pedro não é divorciado, que também é falso. E aí, na terceira, como é uma condicional que começa com falso, quem já assistiu minha aula deve lembrar. Se uma condicional começa com a causa falsa, se a causa é falsa, ela é verdadeira. Porque não vai dar Vera Fischer, vai dar Fischer, Fischer ou Fischer Vera. É só olhar a tabela verdade da condicional. Se a causa for falsa, não vai dar Vera Fischer. Vai dar Fischer, Fischer ou Fischer Vera, que vai ser ela verdadeira. Então, não dependemos e não precisamos do valor lógico da consequência. Tanto faz se é V ou se é F. Tanto faz. Porque Fischer, Fischer ou Fischer Vera, a frase toda vai ser verdadeira. Tudo bem? Então não dá para concluir nada sobre Sérgio não é administrador e Gerson não é noivo. Beleza, Gerson noivo, não sei. Sérgio não é administrador, também não sei. Sônia não é mãe. Sônia é mãe é falso. Sônia não é mãe é verdadeiro, que é negação. Sônia é mãe é falso, porque está aqui, ó. E Sérgio administrador, também não sei. A única verdadeira, então, é a alternativa C. Sônia não é mãe. Mais uma questão da VUNESP, TJ São Paulo para oficial de justiça. Considere a seguinte afirmação: ou durmo ou trabalho. Ele quer uma negação lógica para ela. O que é ou durmo ou trabalho? É uma disjunção exclusiva, né? Então a negação da disjunção exclusiva, ou P ou Q, nós temos três possibilidades. Para quem já foi meu aluno sabe que tem três possibilidades. Uma mais comum, que foi até a que a banca explorou, e outras duas mais raras, que seria, primeiramente, manter as proposições originais simples e trocar o conectivo do ou para o se somente se, que foi o que ele fez. Não é à toa que o gabarito é a alternativa E. Ele manteve o durmo, manteve o trabalho, não negou ninguém, e trocou o conectivo ou pelo se somente se, que é a bicondicional. Outra opção, que obviamente não aparece aqui, senão teria um gabarito duplo, é negar uma das duas e manter todo o restante. Então tu nega somente uma das proposições, mantém o conectivo original e mantém a outra proposição simples. Nega uma delas só. Tá? Aí nós teríamos a opção ou não durmo ou trabalho, que não aparece ali, ou então ainda, ou durmo ou não trabalho. O que ele fez aqui foi negar as duas, ó, o que não pode. Negar uma das duas só e manter o conectivo. Não poderia ser uma disjunção inclusiva, não. Nem uma condicional, não. E nem uma conjunção. Isso aqui dá para eliminar porque não é assim que se brinca. A brincadeira entre a bicondicional e a disjunção exclusiva é ou trocar o conectivo ou negar uma proposição simples apenas e manter todo o restante. Tá? Questãozinha clássica aí da VUNESP, TJ São Paulo, para oficial de justiça. E é isso, gente. Fechando então aqui essa correção da prova do TJ São Paulo 2023 para oficial de justiça. Espero que tenham gostado. Se estiver me assistindo aí pelo YouTube, deve ter dado uma congelada na tela aí. Peraí que tá descongelando. Se estiver me vendo pelo YouTube, não deixe de deixar o seu like, né? Se inscrever no canal, compartilhar com os coleguinhas. Qualquer ajuda orgânica é sempre muito bem-vinda. Nos segue no Insta, @profdudan ou @matemática sem trauma. Bons estudos e até a próxima.